Pra mim foi importante, tá? Pra mim foi muito importante porque tinham coisas do meu comportamento que eu não conhecia a origem, que eu não sabia por que acontecia, e mesmo que eu tentasse, talvez pelos meios errados, modificar esses comportamentos, eu tinha muita dificuldade. Quando eu descobri essa teoria dos 4 temperamentos e entendi de fato qual que era o meu, isso me ajudou muito, porque eu consegui reconhecer quais eram as más inclinações naturais que eu tinha e quais eram as boas inclinações naturais que eu tinha. E aí, com essa ferramenta em mãos, você consegue trabalhar nos seus vícios, né, para corrigi-los e tentar crescer em virtudes. Ou seja, a teoria dos 4 temperamentos pode auxiliar a gente no caminho de santificação, porque você corrige o que está de errado e tenta melhorar o que já está bom. Você entendeu? E aí, fora essa coisa de entender o meu comportamento, foi muito útil para eu entender o comportamento das outras pessoas, né? Das pessoas com quem eu convivo, principalmente o meu marido, principalmente em relação ao meu casamento. Quando você convive de forma muito intensa com uma outra pessoa, você se depara com um padrão de reação, um padrão de atitude que é muito diferente do seu. E isso pode gerar muitos conflitos. Só que quando você entende que esse padrão ele é natural daquela pessoa, que ela não escolheu agir daquele modo, mas isso é uma consequência do temperamento que ela tem, né, que é uma coisa natural, é inato do ser humano, você começa a trabalhar isso em você mesmo e aprende a lidar melhor com essa pessoa. Então me ajudou muito nesse ponto também, né? É muito útil, eu acho muito útil. Agora tem um ponto importante aí que é o seguinte: muitas vezes as pessoas usam a teoria dos 4 temperamentos como se fosse um suporte para justificar as suas falhas, para justificar os seus vícios, para justificar o seu desvio de caráter, né? É a mesma coisa que muita gente acaba fazendo com a coisa do signo, com a coisa do horóscopo. É tanto que hoje em dia muita gente fala, temperamento virou horóscopo de católico. E é verdade. Então você vê, né? Essa é uma coisa que pode acontecer em qualquer situação, porque o ser humano ele tem essa tendência a transferir as suas próprias responsabilidades, né? A tentar achar sempre um motivo externo que justifique algo que vem de dentro dele. Então, muita gente acabou fazendo isso com a teoria dos 4 temperamentos, acabou usando não como uma ferramenta para melhorar, mas para se apoiar. E por mais que hoje em dia essa teoria tenha se popularizado bastante e a gente veja muita gente falando sobre isso, não é um negócio que surgiu ontem, entendeu? Essa teoria dos 4 temperamentos existe desde a antiguidade, né? Desde os clássicos. Então, se eu não me engano, quase 400 anos antes de Cristo, né? E um dos caras que falou muito sobre essa teoria dos 4 temperamentos, que é uma constituição fisiológica do indivíduo, foi Hipócrates, né? Que é o maior médico da antiguidade. E ele trazia essa definição de colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo, a partir dessa constituição fisiológica do ser humano. Então, é um negócio que já existe há muito tempo e que, de fato, por ser algo que faz parte da nossa fisiologia, faz sentido, entende? Não é nada tirado do sovaco. E aí, qual que é o segredo, né? É você não dar nenhuma importância muito excessiva a isso, né? Não dar uma importância muito exagerada. Você tem que olhar para a teoria dos 4 temperamentos de fato como uma ferramenta. Olha, eu vou estudar sobre isso aqui e a partir disso eu vou entender o meu padrão de comportamento, né? Eu vou entender quais são as minhas inclinações, quais são as coisas que eu tenho uma predisposição a fazer, qual é o tipo de reação que eu tenho diante das circunstâncias da vida, e isso vai me ajudar a perceber onde eu erro, onde eu acerto e trabalhar em cima disso. Ponto. Né? O que acontece é justamente o que eu falei, muitas pessoas acabam utilizando isso para justificar as suas próprias falhas. E a teoria dos 4 temperamentos não deve ser vista desse modo, não tem que ter um peso decisivo sobre a sua moral. Muito pelo contrário, tem que te auxiliar, não tem que te prender, entende? Não tem que te limitar. Porque o nosso objetivo muito claro é chegar no céu, né? É a santidade.
Esse é o nosso chamado, é que a gente seja santo. Então todas essas ferramentas, elas devem ser usadas de modo que a gente consiga, a partir delas, fazer o que é correto, o que é bom e buscar o que é verdadeiro. É isso, né? Se não é com esse objetivo que você usa essas coisas, você está usando de forma equivocada, né? Você está usando como uma muleta e não como algo que vai te auxiliar nesse caminho para o céu. Então, o objetivo é esse, né? É você entender melhor as coisas, entender melhor o seu próprio funcionamento, para que você se corrija. Essa é a ideia, é para que você se corrija, para que você seja santo, você veja as suas falhas e você corrija. Se não é para isso que você usa, aí você está usando de fato muito errado. Você entende que num casamento não existe dependência financeira? Porque quando você pressupõe que uma pessoa depende da outra financeiramente, você está dizendo o seguinte, olha, aquela pessoa trabalha, ela ganha dinheiro, aquele dinheiro é dela, e aí tem alguém ali, outro indivíduo que precisa desse dinheiro, né? Então depende desse dinheiro, que não é dela. Num casamento isso não existe, porque não existe dinheiro meu ou seu num casamento, existe dinheiro da nossa família, o dinheiro é nosso. Né? Esse entendimento faz toda a diferença. Então, obviamente, eu jamais me sentiria inferior, não se eu dependesse financeiramente do meu marido, porque não é assim que as coisas funcionam, mas se ele fosse o único meio, né, de renda, a única fonte de renda da nossa família. Eu jamais pensaria desse modo, porque não importa por onde venha, o dinheiro é da nossa família, é nosso. Não é dele ou meu, é nosso. Gente, eu poderia sim falar sobre o Halloween. Sabe o que eu acho do Halloween? Eu acho brega, eu acho cafona. Eu acho muito cafona, porque assim, o Halloween é mais uma dessas coisas que a gente importa de outros lugares, tenta enfiar a goela abaixo da nossa cultura e não faz o menor sentido, sabe? Embora não tenha surgido, né, nos Estados Unidos, mas acho que no Reino Unido, se não me engano, Halloween é um negócio muito forte na cultura americana, né? E beleza, lá a galera comemora, lá eles inventam essas papagaiadas e combina com eles. Mas aqui não, gente. Aí vocês querem enfiar Halloween na cultura do brasileiro, sabe? Não dá, é brega, é cafona, é muito cafona. Né? Assim, já não basta esse sistema presidencialista fracassado que a gente importou dos Estados Unidos e que derrubou a nossa monarquia e colocou essa bosta no lugar. Agora vocês me vêm com Halloween? Ah, faça-me um favor, gente. Muito natural, né? Brasileiro comemorando Halloween. Tão natural quanto a luz do dia. Não. Sobre a terapia em si, eu não acho nada, porque não tem muito o que achar, né? É uma coisa neutra. Pode ser boa, pode ser ruim, óbvio, né? O que eu acho é que não é todo mundo que precisa, né? Existe muito essa ideia hoje de que todo mundo deveria fazer terapia. Eu discordo plenamente, acho que não é todo mundo que deveria fazer terapia. Pelo contrário, acho que tem gente que não precisa fazer terapia e quando faz, se ferra, né? Porque a coisa começa a desandar. Então não é todo mundo que tem que fazer terapia. Agora, se é o seu caso, se você precisa fazer terapia, faça. Certamente vai te ajudar. A minha única recomendação é que você escolha um bom terapeuta. Porque os terapeutas, eles podem influenciar muito na sua vida, nas suas decisões, na sua postura, inclusive nos seus valores, né? Então, que seja um bom terapeuta para te influenciar para o bem e não um terapeuta ruim que vai te influenciar para o mal. É só isso. É muito complicado responder isso, né? Principalmente quando eu não sei o que você entende por experiência espiritual. Então eu vou ter que pegar como base assim, a ideia geral das pessoas, né? Porque você não foi muito específico. Então eu vou fazer uma suposição aqui e eu posso estar errada. Depois você me corrija se a sua intenção da pergunta é outra. Mas eu entendo que como experiência espiritual, a gente fala muito de uma coisa sensorial, né? Como você sente Deus e como você, né, sente ali a presença do Espírito Santo, etc. Eu nunca senti, eu nunca tive nada disso. Eu nunca tive nenhuma experiência sensorial. Nunca aconteceu. Eu nunca senti Deus, eu nunca senti o Espírito Santo. Deus nunca falou no meu ouvido. Nunca aconteceu isso comigo. Não estou dizendo que isso não acontece, muito pelo contrário. Mas é uma coisa extraordinária. Eu acredito em Deus porque eu acredito. É um ato de fé, não de sentimento. Não, se você não deixa de ir à missa nos dias que você tem que ir, né, que são os domingos e os dias de preceito, não tem problema você assistir as outras missas no YouTube, né? Agora, obviamente,
Se você puder ir à missa, né, se você puder participar presencialmente da missa, aí é a forma mais apropriada, obviamente, né? De preferência, recebendo a comunhão, né? Se não é o caso, não sei qual é a sua realidade, então é melhor assistir a missa, né, pelo YouTube do que você ficar assistindo, sei lá, casamento às cegas, né? É muito melhor que seja a missa, a sua companhia ali. Agora, isso desde que você não esteja faltando à missa quando você precisa ir, né? Essa substituição não existe, tá? Então, vá à missa quando você tem que ir e, se não puder ir nos outros dias, assista pelo YouTube. Essa pergunta é muito boa porque ela vai cair justamente naquela conversa que a gente teve esses dias sobre o início da minha conversão, né? Em que eu não ia à missa todos os domingos, dizia que era católica, mas eu não ia à missa todos os domingos, ia só quando eu estava afim. E aí eu uma vez falei isso aqui e muitos católicos vieram falar, nossa, mas se você não vai à missa nem no domingo, né, você não é católica? Eles tinham razão, de fato. Esse é o básico do básico, é o mínimo do mínimo do mínimo, né, é participar da missa todo domingo e nos dias de preceito. Mas o que me pegou aqui foi você dizer que não vê sentido, né? Porque uma coisa é você falar, putz, eu não faltei à missa aos domingos algumas vezes porque eu tive um motivo grave, não podia ir. Outra coisa é você dizer, eu não vejo sentido. E esse é o grande ponto aqui da sua pergunta. Por quê? Porque a missa é a coisa mais importante que existe para um católico, né? A missa é o centro da vida de um católico. A gente vai à missa todo domingo e nos dias de preceito, não só porque a gente vê sentido, mas porque a gente se alegra verdadeiramente de participar da renovação do sacrifício de Cristo. Porque isso é a missa, né? Se você não tem esse entendimento, eu acho que é porque te falta um pouco mais de proximidade, né? Te falta estreitar um pouco mais esse laço com Deus. Te falta compreender melhor o que é a Santa Missa. É muito difícil que você compreenda e você não veja sentido em ir, sabe? Então, faça isso. Procure esse aprofundamento, procure mergulhar nisso. Porque entendendo, você vai desejar. Eu te digo isso porque foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu falei aqui, quando eu trouxe aquela história lá com a Paula e tal, da conversa que a gente teve, e eu disse que não ia à missa todos os domingos, logo no início da minha conversão, era justamente porque eu não via sentido, né? Eu falava, não, mas por que o domingo? Por que todo domingo? Por que domingo sim, domingo não? Né? Por que todo domingo? E por que o domingo? Por que não a quarta? Por que não a quinta? E você entende que esses questionamentos, que eles existem porque eu não fazia ideia do que era a Santa Missa. Você tá entendendo? Você tá pegando aqui qual o pulo do gato? Eu não fazia ideia. E é muito difícil você amar uma coisa que você não conhece. Eu só passei a amar aquilo quando eu busquei entender o que era, quando eu busquei conhecer. Então acho que esse é o caminho para você, como é o caminho para todos nós. É buscar aprofundamento na nossa fé, para que a gente possa amá-la cada vez mais. Então se você não sabe o que é a Santa Missa, se você não sabe o que acontece ali, né, se você não tem esse entendimento, a missa para você vai ser simplesmente o cumprimento de uma tarefa burocrática. Você tá entendendo? Então assim, tudo bem, eu já entendi que é obrigação do católico ir à missa todo domingo e eu vou todo domingo, porque vai chegar um momento, provavelmente, que isso vai acontecer com você. Mas aí você tá cumprindo tabela, você tá assinando, você tá marcando um visto, você tá dando um X num checklist. E não é para ser assim. A nossa vida espiritual não é uma planilha do Excel, entendeu? É uma intimidade profunda com Deus. Então você tem que conhecer, você tem que saber o que é a missa. Porque quando você entende, quando você mergulha de forma muito profunda naquilo para compreender, para aumentar essa intimidade, porque você deseja amar, é difícil que você não veja sentido. E isso se aplica, gente, a todas as outras coisas, né? A todas as outras questões que envolvem a fé católica. Muita gente fala, eu não vejo sentido, por exemplo, na abertura à vida. Eu não vejo sentido no fato de que católicos podem ter um certo tipo de veneração à Virgem Maria. Eu não sei como é que funciona essa coisa da intercessão dos santos. E aí também não faz muito sentido para mim.
a falta de sentido, ela decorre necessariamente da falta de conhecimento, né? Então, se você não conhece, dificilmente você vai compreender e dificilmente você vai amar e dificilmente você vai desejar viver aquilo, porque é muito difícil fazer algo que você não gosta, né? Que você não ama de fato. E pode acontecer também de você se aprofundar nisso e falar, cara, realmente eu não acredito. E aí você simplesmente se liberta, você não vai ser católico, entende? Porque ninguém é obrigado a ser católico. E esse último ponto é muito importante. Ninguém é obrigado a ser católico. Você tá entendendo? Ah, tem muita regra para ser católico. Tem. Paciência, né? O que eu posso fazer? Fui eu que inventei? Não fui eu que inventei. Né? Quem inventou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você tá incomodado com as regras, aí você vai brigar com ele, não é comigo. Né? Porque eu não criei essas coisas, eu não inventei, eu não tirei assim, ó, do meu sovaco. Elas existem há fucking 2000 anos, mais de 2000 anos. Então, assim, tem regra, gente. Tem regra, mas a vida é isso. Entendeu? Tu quer viver uma vida, um lifestyle, vida louca aí, pegando isso, aquilo ali de uma outra religião e criando a tua própria religião? Vai lá. Entende? Mas se tu quer ser católico, tu tem que entender que existe, né, uma doutrina que tu precisa respeitar, né? Então, assim, quer ser católico? Seja um bom católico. Tá entendendo qual é o ponto aqui? Mas tu não é obrigado a ser. Então, se tu não entende, tu não gosta, não quer, não seja. E isso é uma coisa muito comum, né, gente? Essa dificuldade mesmo de validar essas regras é uma coisa muito comum para todos nós, né? Todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Por quê? Porque o mundo sem regras, né, ou com regras feitas por nós mesmos, é um mundo muito sedutor, é um mundo muito atraente, entende? E o que o ser humano mais quer na vida mesmo é não ter regras, né? É fazer as coisas do jeito que ele acha que é certo. Por quê? Porque foi vendida pra gente essa falsa ideia de liberdade, essa ideia de que se você faz o que você quer, você é livre. Mas, na verdade, se você faz o que você quer, você é um escravo de si mesmo, um escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias paixões. Então, se é para ser escravo, eu prefiro ser escravo de Deus. Eu prefiro seguir as regras dele e não as minhas. Há mais chance dele estar certo e eu errada. Então, é muito comum que a gente ouça isso, né? E eu mesmo repeti isso muitas vezes, coisas do tipo, católico é tudo muito quadrado, essas regrinhas assim prontas. E é muito doido, porque diante desse dilema você tem duas possibilidades, né? Ou você tenta entender por que essas regras existem, aí você descobre que elas não são aleatórias, que Deus não fez essas regras num bingo, né? Muito pelo contrário, existe uma razão sobrenatural para que as coisas sejam como são, né? E principalmente porque o fim de todo o propósito de Deus para a nossa vida é o céu, né? É Ele mesmo, o que Deus quer dar pra gente é Ele próprio. E aí você escolhe esse caminho, né, de conhecer mais, de se sujeitar a essas regras, porque você entende que Deus é maior do que... a sabedoria de Deus é maior do que a sua, né? Ou você vaza. Ponto. Não gosto. Não vou seguir isso aqui. Acabou. O que não é legítimo é você chegar com o pé na porta e dizer assim, não, essas regras estão todas erradas. Não é assim. Não é assim, eu acho que não é por aí, eu acho que Deus errou aqui, eu acho que Deus viajou aqui quando inventou esse mandamento, acho que não é assim, acho que não é assado. Isso não é legítimo, entendeu? Porque você está usando a sua sabedoria, que é desse tamanho aqui, quase nada, um grãozinho de arroz, um grãozinho de areia, né? Que foi Deus que te deu para se rebelar contra a sabedoria dele. Olha que loucura, né? Então isso não é legítimo, né? Isso não é legítimo. Você pode ter dificuldades, que todos nós temos, né, de compreender. Você pode ter dificuldade de, inclusive, aceitar. Beleza, nós somos humanos, falhos, caídos, miseráveis, o mundo é muito tentador. O que você não pode é querer mudar as regras do jogo. E aí é como eu falei na live mais cedo hoje com a Carol, né? Você não é obrigado a ser católico. Ninguém está te obrigando a seguir a fé católica. Não tem nenhuma arma apontada na sua cabeça dizendo assim, olha, você vai ter que ser católico. Isso não existe. É uma decisão pessoal sua, é uma escolha que você faz. Agora, vai ser católico? Seja católico direito. Seja católico direito. É só isso. Eu tinha muito essa coisa, né, de, as pessoas precisam se converter, o mundo precisa, todo mundo precisa ir pra igreja e tal. E aí uma vez conversando com o meu diretor espiritual, ele falou assim, Mariana, para com essa mentalidade capitalista que tu tem de querer escalar tudo,
né? Isso aqui não é um sistema de produção. A igreja não precisa de muitos fiéis. A igreja precisa de fiéis de verdade. Não adianta encher todos os horários de missa aqui com 400, 500 pessoas e essas pessoas não serem católicas. A gente não quer muitos, a gente quer bons. E aí, obviamente, eu enfiei o meu rabinho entre as pernas e saí caladinha, né? Porque ele tem razão. É isso. É claro que a gente deseja que todo mundo se converta, porque a gente deseja que todo mundo se salve. Esse é o desejo de Deus para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. É lógico que a gente deseja. Mas a gente quer que isso aconteça de verdade, que seja sincero, que seja um movimento sincero por parte das pessoas, né? Então, assim, se é para que a igreja fique cheia de gente, não vale a pena. O que importa é o céu cheio de almas. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, você não é obrigado a ser católico. Ninguém está te obrigando. Mas se você quiser ser, poxa, seja um bom católico. Seja um bom católico, seja exemplo para os outros. Faça isso. É só isso. É só isso. E para encerrar esse assunto, né, a gente volta naquele ponto onde tudo começou, no marco zero dessa discussão. Ah, tudo bem, seja um bom católico, mas é muito difícil, porque são muitas regras. Sim. Mas quem disse para você que ia ser fácil? Quem foi que te vendeu essa ilusão? Não é para ser fácil, gente. Mas não é para ser fácil. Você não veio aqui a esse mundo para ser feliz. Você veio para fazer o que você tem que fazer e pronto, e para salvar a sua alma. Entende? Você vai ter aflições, né? Então, assim, lembra do que Cristo falou pra gente. No mundo tereis aflições, mas não tenha medo. Eu venci o mundo. Não é para ser fácil mesmo. Muito pelo contrário, é para ser difícil. Se tiver fácil, tá errado, como diz a Carol, entende? Então, assim, vai ser difícil, gente. Essa é a ideia. Mas a recompensa é a melhor recompensa que você pode ter. A recompensa é o céu.